Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o problema do metanol na bebida em São Paulo, tá? Parece que teve várias pessoas que sofreram com intoxicação por metanol ao tomar gin de uma distribuidora lá em São Paulo. Não é uma coisa estranha, não. Parece que é um local sério, né? E um rapaz ficou totalmente cego, o outro ficou cego temporariamente, depois recobrou a visão. Mas uma coisa muito triste, vamos entender o que aconteceu aqui, porque tem gente dizendo que esse metanol seria importado pelo PCC e coisa e tal. Me parece muito estranho isso, porque o problema do metanol é que ele surge justamente quando você faz a destilação descuidada de bebidas, né? Bebidas destiladas e coisa e tal. Se você não fizer a coisa da maneira correta, sem querer o metanol aparece na bebida e isso causa realmente muitos problemas, né? Na época da proibição lá nos Estados Unidos, quando era proibido o álcool, muita gente começou a fazer o moonshine, né? Que é o whisky feito com destilação temporária, com destilação caseira, né? E aí você tinha esse problema do metanol e acabava as pessoas morrendo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, passou no Fantástico essa matéria, tá? Parece que tem 16 pessoas no total com vítimas de intoxicação com metanol em vários graus. Mas o caso mais sério é justamente um rapaz aqui, o Diogo Marques. Estava ele e um amigo bebendo em São Paulo e horas depois de consumir um gin com energético, ele acordou sem enxergar nada, né? Não foi um gin com energético, né, o Diego? O Diego deve ter tomado bastante, né? Porque geralmente é assim que acontece. Mas enfim. Ele sobreviveu, mas ficou internado 3 dias e depois que os exames confirmaram a presença de metanol no sangue. É assustador. O meu amigo está internado há um mês. Na verdade, o amigo dele é o Rafael, que está em coma desde 1º de setembro e, segundo algumas pessoas, parece que o quadro é irreversível, tá? O metanol realmente é um veneno, ele destrói as mitocôndrias das células humanas e ataca principalmente o cérebro, ataca um monte de coisa no corpo, né? E causa cegueira. Então, isso é um problema realmente muito sério, é uma coisa muito séria. Agora, o que eu estou achando estranho é que o pessoal, lógico, a preocupação é muito grande, que ao menos 16 pessoas estão sob investigação e 6 confirmadas de intoxicação por metanol e 2 mortes, né? O metanol, então, ele é muito parecido com o álcool, com o etanol que tem nas bebidas alcoólicas, então você não percebe o gosto, o cheiro, tudo é muito parecido, não faz diferença, mas é altamente venenoso, ao contrário do etanol. Então esse é o grande problema, né? O pessoal está fazendo essa associação com a importação do metanol pelo PCC, mas isso é pouco provável, tá? Porque a verdade é que o metanol e o etanol custam basicamente a mesma coisa. Então se alguém for fazer adulteração, né, não faz sentido usar metanol para fazer adulteração, porque você sabe que as pessoas vão morrer, né? Você sabe que vai gerar problema isso, né? O que pode acontecer também é quando as pessoas fazem adulteração com álcool, com etanol normal. Por que isso? Porque o etanol normal que você compra, muitas vezes ele vem misturado com um pouquinho de metanol, porque ele não foi feito para ser bebido, né? O etanol, você compra álcool aí, usa para limpeza, usa para um monte de coisa. E para esse tipo de coisa, ter um pouquinho de metanol misturado não faz diferença. Então é vendido como etanol, mas tem um pouco de metanol dentro da mistura. E aí quando o pessoal usa isso para fazer volume na bebida, né, como é que o pessoal faz volume na bebida? Pega uma garrafa de uísque legítimo, por exemplo, divide entre 2, 3 garrafas e complementa o resto com o álcool, né, o etanol, e aí bota mais algum corante, mais alguma coisa, ou bota mais água, enfim, mistura isso daí e no final o gosto fica diferente, evidentemente, mas como a quantidade de álcool é a mesma e coisa e tal, se a pessoa não for experiente, ela não consegue distinguir aquela bebida falsificada do uísque original, né? Porque tem uma parte do uísque original. Então, pode ser isso também, tá? Na verdade, no caso aqui, foi gin que eles usaram, né? Gin é ainda mais complicado com isso daqui, mas enfim. Isso que foi a coisa aqui, ó. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF, o fechamento recente de distribuidoras ligadas ao crime organizado que importavam metanol de forma fraudulenta pode estar por trás da onda de intoxicações de bebidas adulteradas em bares e casas noturnas.
De novo, eu não sei, tá? O mais normal de você ter problema com metanol é quando a pessoa faz a bebida em casa, quando a destilação é feita de forma artesanal em casa, e aí você tem esse tipo de problema mesmo, acaba porque a destilação tradicional você pode ter a formação de metanol se ela for mal feita. E o fato do PCC importar metanol não faz sentido. Ninguém bota metanol de propósito na bebida, né? Assim, bota por descuido, porque realmente é venenoso, realmente causa problemas, né? Além disso, aqui, ó, São Paulo tem a terceira morte por intoxicação por metanol, diz o governo. Um quarto óbito por intoxicação é investigado, mas não se sabe como ocorreu a contaminação, então parece que já teve várias mortes também. E aqui não foi só no Brasil, então também tem esse problema, tá? Infelizmente, mortes por metanol sempre aconteceram no mundo inteiro. Sempre que você tem as pessoas fazendo bebidas de forma artesanal, isso pode acontecer a fabricação de pinga no Brasil, tem muito alambique aí de pinga. Se a coisa for bem feita, não dá problema não, mas nem sempre você tem a garantia de que tem uma qualidade boa, né? Enfim, aqui, ó, substâncias usadas em solventes podem aparecer em bebidas adulteradas, diferente do etanol, gera ácido fórmico que envenena células e causa sequelas graves, né? Aí fala esse caso aqui também que teve na Austrália, um grupo de australianos de seis turistas, sendo 2 australianos que acabaram morrendo no Laos por causa de metanol, né? Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que a culpa é... O que aconteceu aqui? Por que a pessoa está falsificando bebida, né? E aí que eu falo para vocês, quem é o culpado dessa história? É o governo, com impostos absurdos sobre a bebida. A intoxicação por metanol nos Estados Unidos foi um caso muito bem documentado na época da proibição, quando o governo americano proibia as pessoas de comprar álcool, e aí as pessoas começavam a fazer álcool em casa, né, a fazer destilação em casa. E como eu expliquei, se a pessoa faz a coisa da forma errada, você produz metanol, e daí você pode morrer com isso, né? Os famosos moonshine lá americanos. Hoje em dia é um negócio bacana, uma coisa cultural e coisa e tal, mas na época era por desespero mesmo, para fugir da proibição lá dos Estados Unidos. E isso é um dos motivos da proibição ter dado errado, né? E é um motivo que acontece com as drogas também, tá? Ou seja, o pessoal, como é proibido, gera-se um incentivo muito grande para você fabricar aquilo. As drogas aqui no Brasil são misturadas com as coisas mais malucas do mundo, porque justamente o pessoal quer tirar muito lucro dessa história, né? E aí você acaba tendo problemas de contaminação também, de pessoas morrendo também por conta da droga contaminada, né? Mas, bom, no Brasil, o álcool não é proibido. Só que o álcool não é proibido, mas os impostos sobre o álcool são absurdamente caros. Todo mundo sabe que, pô, uma das coisas que você faz quando você viaja para o exterior é poder passar no free shop, que você compra bebida alcoólica sem imposto, e é muito mais barato do que qualquer coisa que você compre aqui no Brasil, né? E justamente porque os impostos são proibitivos. Não fosse o governo brasileiro tão ganancioso na hora de taxar álcool, né, taxar bebidas alcoólicas e coisa e tal, talvez essas pessoas estivessem vivas. A culpa disso daqui, no final das contas, não é do PCC, não. Assim, até pode ser, mas eu acho pouco provável. Mais provável é ser culpa do governo mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.